Yeah. Uh. O Campeonato Paraense 2025 está chegando e a Federação Paraense de Futebol está trabalhando de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada para colocar o campeonato aí com toda a sua potência nessa temporada 2025. E para falar sobre o Parazão do ano que vem, para falar sobre os trabalhos da Federação Paraense de Futebol, o Bate-Papo RS de hoje é direto daqui da Federação Paraense de Futebol, ao lado do presidente da FPF, Ricardo Gluckpol, que gentilmente nos recebe aqui para essa entrevista. Ricardo, muito obrigado por aceitar essa entrevista. Eu sei que você está corrido, cansado, mas mesmo assim você conseguiu ter uma brecha para nos atender. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. É um privilégio gigante, uma felicidade participar do teu programa. Sou fã do teu trabalho, ter acompanhado do teu crescimento. E falar de futebol, né, eu acho que é uma obrigação nossa. Estar aqui para isso, cansado, mas um cansaço bom. É um cansaço que tem produzido bastante coisa. Estamos aí chegando no encerramento de 2024, projetando 25 e muito animado com o que vem pela frente. Maravilha, Ricardo. O Campeonato Paraense 2025 está chegando com muitas inovações, levando a questão da sustentabilidade, da inclusão, do combate contra o racismo, levantando diversas bandeiras, né, dentro aí do contexto do futebol. Isso mostra essa nova cara que a Federação Paraense de Futebol está tendo, tratando do seu principal produto, que é o Campeonato Paraense da Série A. Não, com certeza. Primeiro, tem um aspecto importante que é inovar e trazer tecnologia para a competição, trazer visibilidade para a competição, trazer vitrine para a competição. E essa estratégia também de você transformar a sua competição numa causa. Eu tenho convicção, perfeito, de que o futebol ele é a maior, eu diria que, sem dúvida nenhuma, ele é o maior influenciador digital que existe. Tudo que o futebol faz influencia, né? Desde a dancinha do TikTok, o corte de cabelo, o meme do dia seguinte. O futebol, ele é eu tenho usado um termo que é assim, é uma ferramenta que ele consegue furar todas as bolhas. A gente vive numa sociedade de bolhas, né? Bolha social, bolha do profissional, bolha, né, cultural, bolha. E o futebol, ele atravessa todas elas. E por ele conseguir ter essa força e conseguir fazer isso, ele é uma poderosa ferramenta de transformação. E ele precisa ter essa consciência e assumir algumas responsabilidades, sabe? Então, se ele tem todo esse poder transformacional, eu acredito fortemente que ele precisa usar dessa força conscientemente para fazer transformações positivas e influenciar positivamente a sociedade. Então, o futebol precisa sim falar de sustentabilidade, o futebol precisa dar exemplo de sustentabilidade, o futebol precisa combater todo tipo de preconceito, não só o racismo, mas a homofobia, o capacitismo, a xenofobia, o etarismo, enfim, estar ao lado da sociedade. A gente ouvia às vezes assim, isso não é coisa de futebol. O cara chamou o outro de viado lá, gritou, e aí falou assim, isso é muito mimimi. Não é mimimi. É coisa de futebol sim, e o futebol vai enfrentar. Então a federação, com isso, ela vai ter em 2025 um observatório inclusivo que vai ser essa frente de combate aos preconceitos, perfeito? E a gente vai ter ações também sustentáveis, como, por exemplo, o lixo do campeonato, que será transformado em quadras poliesportivas a partir de um projeto de reciclagem. Teremos também estamos na negociação final, posso falar aqui em primeira mão, aí vai ser anunciado em breve, um campeonato que vai ser 100% zerado de emissão de carbono, ou seja, todo o carbono emitido no campeonato, ele vai ser compensado através de ações compensatórias. Então, acho que é isso, o futebol precisa sim assumir essa responsabilidade e eu estou muito orgulhoso de estar liderando esse momento de virada de chave, porque, como eu falei, eu acredito que o futebol, ele precisa exercer essa autoridade, esse poder de furar bolhas para transformar a sociedade. E Ricardo, há quanto tempo que tu tá
vivenciando o futebol? Digo, a partir do momento de claro, quando você foi torcedor, de ir pra arquibancada, já tem quanto tempo isso? Somando toda a tua Pô, trajetória de lá pra cá. fica denunciar a minha idade. Eu tenho coisa de 7 anos, cara. E eu acho que eu nasci torcendo futebol como qualquer um, né. Na minha história não é diferente de ninguém. Todo mundo, né, brinca de bola desde cedo e vai para o estádio. Eu comecei a frequentar estádio sozinho, já indo de ônibus com meus primos e meu irmão, eu acho desde os 13 anos. Eu acho que antes disso eu ia com meus pais, né, na verdade com meu pai, fui muito com um padrinho meu do futebol que não está mais entre nós, que é o Ricardo Rezende, que foi ex-presidente do Paysandu. Então tenho umas memórias, assim, também de muito novo, indo com ele para o estádio, com meu irmão e o filho do tio Ricardo, que era o Rick. E eu acho que mas é uma história muito parecida com todo mundo, né, assim, torcer e tudo mais. E eu tenho até saudade, sabia, porque, depois que eu comecei a entrar na executiva do Paysandu, que a gente já não consegue mais frequentar a arquibancada. É normal, por diversas razões, então mas é uma época que eu lembro com muito carinho. E depois eu inicio no Paysandu, como primeiro como conselheiro, depois, fui diretor de marketing, depois conselheiro novamente, e aí depois foi uma trajetória, consegui eu fui eleito presidente do conselho deliberativo, depois disso vice-presidente da diretoria executiva, presidente da diretoria executiva, presidente da Assembleia Geral. Então essa foi um pouco da minha carreira, antes da federação. Eu até hoje, tenho, acho que se não me engano, o único sócio do clube que até hoje presidiu os 3 poderes. Então acho que foi uma escola, muito boa e hoje na federação há 3 anos, né, tô fazendo 2 anos e meio mais ou menos de gestão. E essa vivência toda que tu teves no dentro do executivo lá do Paysandu, ela te deu uma cancha, uma experiência também para as questões aqui envolvendo a Federação Paraense de Futebol? Porque eu imagino que aqui, a questão de pressão é maior, porque não é a pressão somente de um clube, mas sim de todos os filiados aqui da federação, de poder dar condições, de representá-los, de proporcionar aí, competições para essas equipes, mas essa experiência no Paysandu também tem te ajudado aqui? Na verdade, eu diria que não muito com relação à pressão. Pressão, a gente sabe lidar desde o início, né, acho que é uma caixa, como você vai colocando, você vai adquirindo e vai aprendendo a lidar com isso, né, a lidar com é engraçado, né, com os haters, né, ou seja, sempre tem aqueles caras que, tem outra turma que é mais tranquila, tem a turma que te dá e você saber se relacionar com a rede social é muito importante para você não absorver, o excesso de carga negativa e também não se lubridiar com o excesso de carga positiva. Mas eu acho que a maior lição que eu trago do clube, da vivência em clube, é a empatia com os presidentes de clubes de futebol. A federação ela está sendo presidida pela primeira vez por um ex-presidente de clube. E eu acho isso muito relevante, porque a gente conhece a dor. Então isso falava muito no discurso da minha campanha. A gente conhecer a dor, saber o que o presidente passa. E eu sempre digo o seguinte: a diferença entre um presidente, por exemplo, de Paysandu e Remo, que são as 2 maiores locomotivas para os clubes mais emergentes, é porque é um 0 a mais à direita, ou talvez 2. Então, por exemplo, às vezes a dor de dente de um presidente de um clube emergente de R$ 100.000 é a mesma dor de um Paysandu e Remo de 1 milhão. Porque a dor é a mesma. Proporcionalmente, esses 100.000 é o mesmo 1 milhão do outro lado, quando você coloca na proporção. Então é importante você conhecer, você saber, que aonde o futebol aperta, você conseguir compreender e conversar com esses presidentes de clube, ter a empatia necessária, pra encarar os problemas. Então acho que acho que talvez seja a maior valência que eu trago da experiência de clube para dentro da federação, é o olhar de um presidente. E como é que tá sendo esse teu relacionamento com os outros clubes? Eu pelo menos percebo que tu tens ali uma aproximação muito grande com esses presidentes, com os diretores, né, até ainda há pouco a gente viu aqui o pessoal do Águia de Marabá conversando com você. É uma
é uma via de mão dupla, né, o clube ele precisa ser próximo da federação e a federação também precisa ser próxima do clube. Mas tem, Ronaldo, hoje 170 afiliados, eu acho. Só de liga 120 alguma coisa. Nossa, é muita liga. Temos 38 clubes profissionais, 36 clubes amadores. Então eu seguramente toda semana converso com pelo menos uns 30 ou 40 presidentes por semana. Isso é inevitável. Por telefone, presencialmente ou uma mensagem no celular. Então uma proximidade importante. Acho que a gente tenta ficar o mais próximo possível. Tento ir a campo também, ou seja, não só recebendo na federação, mas tenho feito visitas nas cidades, nos municípios, né, onde a gente tem filiado. E é um exercício muito gostoso, porque é o que eu falo assim, você tem que gostar de futebol e você tem que gostar de pessoas. Essa que é a principal missão. Você tem que gostar verdadeiramente de futebol e gostar de pessoas. E aí, com isso, o resto vai desenvolvendo. É bacana e nisso tudo também se faz a construção do futebol, né, a partir dessa troca de conhecimento, desse network, dessa conversa, que é possível proporcionar isso e pelo que eu tenho percebido também, um aumento de competições, de campeonatos, a gente teve recentemente agora a Copa Oeste do Pará, né, que vai decidir o seu campeão agora nesse final de semana. Então, isso mostra que esse teu corpo a corpo ali próximo deles, ouvindo as necessidades de cada um dos clubes e das regiões que esses clubes pertencem, tem surtido em resultado. Não, e outra coisa, são cabeças do futebol. É você ouvir, você criar canais de comunicação, você estar atento. Você, por exemplo, vou te falar aqui uma coisa com muita honestidade. Hoje, dando uma entrevista para um veículo de comunicação, eu recebi uma sugestão. Até falei ao vivo, falei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou fazer em 2025. Você estando antenado, conversando com as pessoas que gostam de futebol, mais uma vez, tem que gostar de pessoas de futebol. É uma oportunidade de construção coletiva gigantesca. Então você tem que estar assim no oeste ouvindo lá, você tem que estar no sul ouvindo, tem que estar no nordeste ouvindo, você tem que estar, sabe, lá nas outras séries ouvindo, porque dali surgem críticas, obviamente, mas surgem muitas ideias e você consegue ter a sensibilidade para onde você tem que levar as coisas. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Você sabe que uma das principais estratégias da federação é o futebol de base. A gente chegou aqui, era terra arrasada, não tinha campeonatos, tinham 2 campeonatos só sub-20, sub-17. Os clubes médios jogavam de 3 a 5 jogos por ano. Imagina o que é isso. E Paysandu e Remo faziam 13, 14 jogos por ano. Então a gente tinha que elevar essa quantidade de jogos e criar volume. Então essa é a nossa principal estratégia no passado, criar volume. E a gente começou a criar volume, começou a botar a base para jogar, começou a criar competição, começou a criar oportunidade de jogos, etc. Aí vem um presidente e fala assim, presidente, você me criou um problema. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, eu acho que era o sub-17, sub-20, não lembro. O meu clube vai jogar 2 jogos em casa seguido. Aí eu falei assim, mas presidente, isso é uma bênção. Todo mundo quer jogar 2 jogos em casa seguido. Essa era a minha visão. E aí o presidente, com a humildade dele, a simplicidade, falou assim, cara, não. Porque o custo do jogo é do time mandante. O que é o custo do jogo? É a arbitragem, é o delegado. E falou assim, cara, quando eu faço 2 jogos seguidos, eu não consigo ter tempo de me recapitalizar. Porque eu passo rifa, eu vendo sei lá o que mais, eu faço uma coleta aqui na comunidade. Então, eu fazendo 2 jogos seguidos em casa, eu não consigo ter tempo de me recapitalizar. E aí foi com essa informação que eu botei a mão na cabeça e falei assim, cara, a gente está criando um negócio maravilhoso, fazendo os caras jogarem. Então você pensa que um time que jogava 3, 4 jogos por ano, estava jogando 30, 40. Nossa. Só que eu criei um problema para esse cara, porque ele não tem dinheiro para bancar esses jogos. E você tem que ouvir, não adianta você ficar na arrogância de achar assim, ah, problema de vocês têm que, eu estou fazendo aqui os jogos, estou criando. Pois isso me fez reunir nosso time e buscar uma solução para que no outro ano, que é o que a gente está vivendo agora, 24, a gente financiasse esses jogos.
E então hoje, Ronaldo, eu quero te falar o seguinte: nessa sexta-feira agora, dia 20 de dezembro, nós estamos indo para o Seju para comemorar um marco muito importante no futebol paraense, porque em janeiro desse ano nós estabelecemos uma meta de 1.000 jogos de base e nós passamos a perseguir essa meta. E no dia 20 de dezembro, eu não sei se é no jogo do Sub-11 ou Sub-13, a gente bate os 1.000 jogos. E com um detalhe: todos esses jogos pagos pela Federação Paraense de Futebol. Pagos com recurso gerado pelo futebol paraense. Então, isso responde um pouco dessa questão que estava falando de ouvir. A base precisava jogar, mas a gente começou a criar problema. Então agora bora solucionar o problema. Existem outros problemas. Alguns que a gente enxerga, outros que a gente não enxerga. Os que a gente está enxergando, a gente ataca. O que a gente não enxerga, a gente ouve, conversa com os presidentes e a gente vai ajustando. Então é muito importante, sim, ter essa capacidade de conversar e naturalmente, conversar com honestidade. O que eu falo com honestidade? É realmente interessado porque vem coisa boa para a gente poder implementar no futebol. Você falou de Seju, e é inevitável eu não te perguntar sobre isso, porque eu acho que foi até uma das bases da tua campanha, né, no período da eleição, que seria revitalizar, reformar ali o Centro Esportivo da Juventude, e ao que tudo indica, parece que a federação conseguiu aí, firmar algumas parcerias que vão viabilizar essas obras, essas intervenções no Seju. Então isso está garantido, isso vai acontecer? O Seju, ele é uma história interessante. O Seju, primeiro, ele veio de uma. O Seju, ele era um legado, na verdade, ele é um legado da Copa que houve no Brasil masculina, certo? Então, naquela ocasião, todas as cidades que não foram sede da Copa receberam um centro de treinamento. E o Pará foi o primeiro a receber, que foi o Seju, 4 campos, 3 híbridos, né, sintéticos na realidade, e um de gramado natural. Ah, a gente tem necessidade de reformar o Seju, colocar vestiário, melhorar o acesso, ampliá-lo. Por que ampliar? Porque a gente precisa de mais um campo, porque por incrível que pareça, como a gente agora aumentou muito o volume de competições, já está precisando de um campo novo, precisa iluminar para você ganhar mais um turno. Hoje só consegue trabalhar de manhã e de tarde, você consegue fazer jogo à noite. Agora precisa financiar isso, precisa de recurso. Então a gente veio trabalhando a forma de financiamento, e aí o Seju ele tem duas saídas estratégicas. Assim como a implantação dele foi um legado da Copa Masculina, a Copa Feminina, que haverá, se Deus quiser, em Belém, ela deixará como legado uma reforma, uma obra estrutural no Seju muito importante, que foi apresentada à FIFA. Será uma obra do governo do estado do Pará, que é nosso grande parceiro. Eu acho que o povo paraense precisa ter essa dimensão do que é o respeito e o amor que o nosso governador tem pelo futebol, e o reconhecimento dessa ferramenta transformacional que é o futebol. E a gente apresentou ao governador um projeto para dizer assim: para a gente poder ser sede da Copa, a gente precisa que o Seju passe por essa transformação. É um legado. Todas as cidades sedes, elas apresentam ao governo, à prefeitura, apresentam um projeto para receber o evento. O nosso projeto é esse. E o governador autorizou, o projeto já está pronto. Na verdade, agora ele está buscando a forma de ser financiado, de ser, né, trabalhado. E, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade da COP, nós também desenhamos um projeto para que o Seju receba, transforme alguns contêineres em um hotel que vai receber, portanto, os visitantes da COP nas suas instalações, e que depois da COP ele se transforme na sede da federação e de um alojamento para as seleções e os clubes que vêm do interior jogar no Pará. Esse projeto foi apresentado, está pronto, chama Vila Seju.
E estamos na fase final de captação dos parceiros que vão bancar esse projeto, perfeito, para que ele vai se financiar com as próprias estadias da COP. Então, veja bem, 2 oportunidades, a COP e a Copa do Mundo Feminina, né? E a gente com um olhar estratégico trazendo para ampliação e reforma do Seju. Então a gente tem aí mais ou menos 1 ano para enxergar e ver isso pronto, que seria, na verdade, uma revolução gigantesca, você ter um espaço não só reformado, como ampliado e transformado na sede da federação. Essa é a nossa estratégia, a gente espera conseguir tirar do papel. Isso daí, sem dúvida, vai fortalecer mais ainda, né, o futebol do Pará, porque se você tem uma estrutura melhor, proporcionar ali ampliar, melhor dizendo, as possibilidades de horários dos jogos, ter o alojamento para as equipes do interior que vão vir jogar, seja no jogo do profissional ou da base, é realmente algo que pode aí impactar de maneira muito positiva, né, porque você imagina, né, você ter o alojamento dentro do próprio Seju, podendo treinar lá e também ter o seu alojamento no mesmo local. Não, é revolucionário. E outra, a visão que a gente tem para o Seju é essa, fala assim: "Ó, o Seju tem que ser uma máquina de competição". Eu uso esse termo, uma máquina de competição. Ele serve para treinamento dos clubes que não têm estrutura, a gente recebe toda semana clubes, né, que treinam, etcétera, mas a nossa visão é transformar aquilo numa máquina de competição, porque são as competições que trazem minutagem e amadurecem a nossa base. E a nossa base é a grande fortaleza, do futebol, sem dúvida nenhuma. Hoje você sabe que fazer futebol do Pará é mais caro, profissional, você, tem uma praça ainda, eh, eu não diria, vamos dizer, você tem um núcleo de praças financeiramente mais poderosas que o Pará, a gente tem que reconhecer. E como é que você compensa isso? Você compensa com uma base forte. Só que a base forte não depende só da estrutura dos clubes. Ela depende da capacidade da federação de fazer competições para amadurecer essa base. Eu dizia muito isso, disse: "Olha", isso foi uma das coisas que me motivou na época a vir para a federação. O pessoal pressionava muito o Ronaldo assim: "Por que o presidente não coloca a base para jogar? Por que o presidente não coloca a base para jogar? Tem aquele jogador ali e tal". É porque ele tem esquema com o empresário, é porque o executivo tem esquema com o empresário, é porque o técnico tem esquema com o empresário. Não é, é porque a gente sabia a base que tinha. Uma base com potencial gigantesco, atletas absurdamente, talentosos, mas verdes. A gente pegava atleta, Ronaldo, na carreira, não é no ano, na carreira, com 15 jogos. Você precisava de 100, 150 jogos, no mínimo, para você ter uma consciência tática. Então, atletas que sabem driblar, sabem chutar, mas não têm consciência de jogo, porque não está jogando. Então, essa foi a nossa principal estratégia. Falei assim: "Isso aqui tá levando o futebol paraense pro buraco". Aí você vê o Fortaleza, foi jogar uma final de Conmebol um dia desse. Aí fala assim: "Nossa, o Fortaleza estava na Série C há 7 anos atrás, agora tá jogando uma final de Sul-Americana". O Fortaleza, no Ceará, joga 60 jogos de base por ano só no sub-20, no sub-17, 55, no sub-15, 50. E no Pará, Paysandu e Remo fazendo 12, 13 jogos por ano. Quer dizer, está desenhado. E isso vem se acumulando há muito tempo. Então, por isso, a necessidade, sim, de fazer competição, de criar competição, de usar o Seju para ser uma máquina de competições. E eu vou te falar, em curto espaço de tempo, não estou falando de médio e longo, não. Isso se resolve em 2, 3 anos. Porque o garoto que tem 15 anos hoje, ele tem condições de chegar aos 18 anos com 100 jogos na carreira ou mais. Hoje. E esse cara já jogou no passado, jogou esse ano. Eu estou te dizendo que ano que vem já, em 2025, ao final, já teremos uma safra maturada. Uma safra com consciência de jogo, de competição. E essa é a fortaleza que a gente tem que construir. Muito interessante e a gente torce pra caramba que
que isso possa dar certo, porque sem dúvida vai ser muito bom aqui para as equipes do Pará. Ricardo, eu vou mudar um pouco o assunto. Foi noticiado que a Copa Verde desse ano ela passaria por uma reformulação, tanto que no regulamento dela não consta a participação da equipe campeã na Copa do Brasil e que isso fazia parte de uma reformulação, de uma readequação que haverá na Copa Verde. Eu te pergunto se você tá, não sei se diria, não sei se posso dizer se você está à frente desse processo de reformulação ou se a própria CBF, vou pegar aqui para você, só um minuto. Eu eu imagino que seja mais prático, mas é só para entender mesmo, porque fica às vezes um disse-me-disse de pessoas falando: "Ai, a competição vai acabar, a competição não vai não vai ter mais futuro", e até para que a gente possa entender, Ricardo, a Copa Verde ela vai ser reformulada, ela vai passar a ter uma outra configuração de competição, ela vai ter uma outra configuração de disputa. O que que você tem pensado com relação a essa competição e com relação à vaga da equipe campeã? Ela tem essa probabilidade, essa possibilidade de repente, ter uma competição além da Copa do Brasil, como pra contemplar a equipe campeã? Essa pergunta é muito boa, porque ela, proporciona, na realidade, a oportunidade de explicar melhor, esse movimento. A Copa Verde não perdeu força, ela não teve as vagas retiradas. O que houve foi um movimento técnico, tão puramente técnico, onde você teve, o regulamento específico das competições sem previsões de vaga para que houvesse liberdade, para uma alteração melhor. Eu vou explicar. A Copa Verde ela passa por uma reestruturação, eu faço parte dessa comissão que está reestruturando a competição. Essa competição, ela ela tem previsão, de vaga nos regulamentos específicos de competição dos estaduais. Então imagina que todos os estados que têm Copa Verde, assim como tem Copa Nordeste também, eles colocam no regulamento dele assim: "Olha, o campeão vai para a Copa Verde, o vice tem uma Copa Verde". E o que acontece? Por exemplo, em 2025, a gente não poderia mexer na Copa Verde, tanto que a gente não está conseguindo mexer, a Copa Verde é igual ao de 24. Por quê? Porque nos regulamentos de 24 já diziam como seria 25, Ah, entende? engessou então, né? A palavra é essa, engessou. Então o que é que a gente fez agora? Desengessou, tirou de todos os regulamentos tudo, Copa Nordeste, Copa Verde, estaduais. Para quê? Para a gente ter uma maior liberdade, nessa alteração que haverá, que é para melhor. Então, eu posso garantir, a vaga vai ter na Copa Verde, para a Copa do Brasil. Só que a gente precisou, nesse momento, tirar de tudo a regra para ter uma liberdade melhor para poder justamente fazer as mudanças necessárias. Ela passará por uma reestruturação e será muito melhor, pode ter certeza. Ah, isso daí é fato. A competição ela precisa ficar mais atrativa, né, para todos, né, para a federação, para os clubes, para quem deseja porventura transmitir a competição, né. Então, de fato, essa readequação da Copa Verde ela se torna muito importante. E já engatando, Ricardo, a gente está falando de uma competição organizada da CBF. A CBF ela vai passar por um processo de eleição, né, e esses últimos dias agora surgiu a informação de que o Ronaldo, o fenômeno, estaria, eh, com interesse de se candidatar para ser presidente caso seja eleito. O que que tu acha desse interesse do Ronaldo? Se eu não me engano, ele até falou que ele pretende visitar as federações para conversar com os presidentes. O que que você tem a falar a respeito disso? Olha, eu tenho dito o seguinte: o Ronaldo, ele, assim como qualquer brasileiro, ele tem o direito
né, de se candidatar à presidência da CBF. Eu tenho visto até umas notícias um pouco diferentes, porque assim, ele não é candidato, ele é pré-candidato, porque para você se candidatar, você tem que primeiro tem que ser instaurado, tem que ser aberto, né, o processo eleitoral, e aí você tem que registrar uma chapa. Para você registrar a chapa, você tem que alcançar, eh, 4 federações e 4 clubes, certo, que apoiem a tua candidatura. Aí você vira um candidato à eleição. O que eu entendi é que ele pretende viajar, né, isso, o Brasil, para tentar buscar esse apoiamento. Eu vejo com naturalidade, acho que é um desejo legítimo. Acho que o Ronaldo, assim como eu disse, assim como qualquer outro brasileiro, tem esse direito, né, de buscar. E eu, assim, agora, o Pará, é muito importante dizer isso, e eu coloco isso com muita tranquilidade, convicção, né? O Pará, ele tem como posicionamento a recondução do atual presidente Edinaldo ao a uma nova gestão. O posicionamento do Pará, ele sempre foi público nesse sentido, porque nós reconhecemos na gestão, um envolvimento com o fomento do futebol muito importante, uma liderança positiva, no sentido não só, de competições, mas, de colocando importantes pautas como a questão do racismo, que virou uma bandeira não só nacional como internacional, né, a FIFA mesmo inclusive está adotando agora, medidas importantes inspiradas nesses sopros que vieram, né, do Brasil, que vieram da gestão. Um presidente que sempre tratou o Pará com muito carinho. Nós tivemos aqui não só recebendo a seleção brasileira, como grandes eventos, vamos ter agora a Copa Rei, no Pará, Botafogo e Flamengo, não é isso? Já tivemos a seleção principal, tivemos treinamento da seleção brasileira e outros eventos também. Mas é importante, tem coisas que são invisíveis, sabe? É que quando a gente fala de fomento, são projetos que não vêm ao público, que talvez as pessoas não tenham muita noção, do que isso representa. E eu digo assim, as federações, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu fico até frustrado às vezes porque a gente vê grandes pautas, sendo direcionadas, vamos dizer assim, na atenção dos grandes clubes, como se só existissem os grandes clubes do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, num país, né, continental como o Brasil, ele acontece nos rincões, dos estados, certo? São nas competições estaduais, não só de primeira divisão, de segunda divisão também. Se você, por exemplo, se fizer um aparato hoje, só de clube profissional que disputa a primeira divisão de campeonatos estaduais, estou falando de quase 300 clubes. Recentemente tive acesso a um número, por exemplo, que só no campeonato brasileiro da primeira divisão, mais da metade dos atletas estavam advindo de revelações nos estaduais. Quer dizer, os estaduais têm uma função muito importante. E o olhar, de uma gestão do tamanho da CBF, ela tem que atender naturalmente o interesse de todos os clubes, mas o interesse das federações nesse sentido de fomento. E nesse sentido eu digo, a gente está, eu, falando pela minha federação, é totalmente alinhada com as estratégias da CBF e temos lado, temos partido, nossa candidatura está alinhada com o presidente Edinaldo. Bacana. Acho que é importante te perguntar isso também, porque é interessante a gente saber a posição, melhor dizendo, do presidente da Federação Paraense de Futebol nesse momento, em que é natural, é um movimento natural que surge de pessoas que vão lançando a sua pré-candidatura, vão querer almejar ali o cargo mais alto do futebol brasileiro, que é o cargo de presidente lá da Confederação Brasileira de Futebol. Agora a gente voltando aqui para nossa realidade, Ricardo, para o Campeonato Paraense, campeonato desse ano que vai ter árbitro de vídeo. Acho que é uma coisa que vale a pena a gente falar, porque, pela primeira vez, né, o campeonato ele vai contar, eu digo assim, não que eu digo que não teve antes, claro que teve, né, em algumas partidas de decisão ou de final,
teve o implemento do VAR, mas agora ele está colocado dentro do próprio estatuto da competição, ou seja, o estatuto dá a segurança de que vai ter o árbitro de vídeo em jogos da primeira fase e também nos jogos do mata-mata. Isso é um avanço muito grande, né, Ricardo? É um avanço, significativo, coloca o Pará, numa condição de, eu acho que no máximo 4 ou 5 federações com esse nível já de implantação de VAR. Então bota o nosso futebol em vitrine, traz mais justiça para o jogo, traz mais integridade, desenvolve a nossa arbitragem, porque agora você tem um vigilante lá de cima, você tem alguém para estar corrigindo eventuais erros, você tem alguém que também está se capacitando para estar na cabine. Então isso é um avanço gigantesco. Obviamente que trará polêmicas, a gente está preparado para isso, que a gente sabe que vai ampliar a discussão. Não, eu devia ter chamado aqui, não foi falta aqui, isso aqui nunca. Não tem problema. A gente, eu sempre defendo o seguinte: primeiro que eu não quero zerar erro de arbitragem com VAR. Se ninguém no mundo conseguiu hoje zerar erro de arbitragem. Tem um dado que o Péricles Bassols, que é o chefe do VAR no Brasil, que esteve no nosso evento em Tracoateua, nosso congresso técnico, e deu uma palestra, e ele disse que o índice de erro de arbitragem no Brasil, ele varia o de acerto, na realidade, ele varia de 87 a 91, 92%. E com o VAR, isso aumenta para 97%. Então é um avanço muito grande. Eu sei que alguém pode estar pensando assim: como é que acerta? A arbitragem erra muito, né? 90%, mas porque a gente só olha para o lance capital. Um árbitro, ele tem, em média, 250 decisões para tomar durante o jogo, porque tudo é decisão. O lateral, a falta é uma decisão, a não falta é uma decisão, né? A marcação de um impedimento é decisão, a não marcação também é uma decisão. Então são 250 decisões. Então o VAR, ele aumenta a sua capacidade de acerto, mas não zera os erros. Só que é muito importante. Então, eu sinceramente vejo nisso um avanço gigantesco, que também vai nessa estratégia da federação de colocar o Pará num elevado nível de competição. Tem um detalhe: a gente trouxe agora também a competição para 12 datas, com quarta de final jogo único, semifinal jogo único, e isso também é uma característica de modernidade. Então a gente hoje, eu sempre digo que a gente tem no futebol paulista uma inspiração, e a gente tem que buscar as melhores práticas, não é isso? A gestão te leva para isso, né? Fazer o benchmark. Você, onde eu atuo, quais são os melhores exemplos, quais são as melhores práticas que eu faço para chegar lá. E a gente sempre foi tentando se inspirar no Campeonato Paulista. Se você olhar hoje, o nosso formato de competição, ele é idêntico ao do Paulista. A gente avança para o VAR como São Paulo faz, a gente avança para regulamento como São Paulo faz, mas isso é uma estratégia de colocar o Pará numa prateleira de avanço, né? de importância, para que a gente possa também ser enxergado pelo Brasil como um campeonato moderno, importante, e isso facilita a vida de todo mundo. Os clubes contratam melhor, os atletas começam a olhar para cá melhor, os patrocinadores começam a olhar para cá melhor, né? Ou seja, então, mas para isso é importante cuidar do produto. Eu sempre uso esse termo, você sabe, cuidar do produto. E o VAR, sem dúvida nenhuma, é mais um elemento de cuidar do produto e colocá-lo na prateleira que a gente quer. E falando de produto, Ricardo, o campeonato de 2025 ele vai continuar com as transmissões sendo realizadas pela TV Cultura, né, que é uma parceira de longa data, inclusive, da Federação Paraense de Futebol. Mas esse ano de 2025 vai ter algum outro local também disponível? Já tem algo a se pensar nisso, fechado, sacramentado? Ou o campeonato é inteiro da Cultura? Não, ele é inteiro da Cultura. A Cultura, ano passado, ela já começou a fazer uma coisa interessante, que ela tem exclusividade da TV aberta, sempre teve, e o sinal, ela
colocou no aplicativo para o YouTube, né, então você já assistia a mesma transmissão da TV, no YouTube, e na época abriu já, para umas experiências de uma transmissão paralela, vamos dizer assim, Uhum. né, para conversar no meio digital. Ou seja, ampliando, o público, né, que consome o campeonato. E esse ano a gente está fazendo a mesma coisa, só que levando uma outra alternativa, dessa transmissão digital. Então, se a gente pensar bem, não muda nada com relação ao passado, é só o ator, quem vai estar fazendo essa outra, levar, o mesmo produto para um público que não era atingido antes. E essa que é a nossa ideia. É é é entrar no meio digital, de verdade, para conversar com o meio digital e entregar para o meio digital o que ele quer, porque são públicos diferentes. Então, veja bem, não são públicos que até há uma interseção no meio disso, há quem consuma os 2, mas majoritariamente, você tem no público digital um público grande e imenso a ser conquistado, com os atores corretos. E já tem alguma plataforma de streaming que está fechada, que está se caminhando para isso? Estamos bem avançado, conversando bastante, inclusive em parceria com a Funtelpa. Ah, maravilha. Acho que o mais importante é você isso prova de verdade quanto que, e quanto que a federação está tentando cuidar, está cuidando melhor do seu produto, né, de poder proporcionar, a vários nichos o produto do Campeonato Paraense, e a gente sabe muito bem que no mundo de hoje, né, com as transmissões na internet, até o próprio canal aqui, é uma vivência disso, né, o quanto que o meio digital potencializa ainda mais as marcas, os produtos, as pessoas que fazem ali o futebol. Torço de verdade para que dê certo, Ricardo. Obrigado. Torço mesmo, de verdade. Para a gente finalizar esse nosso papo aqui do Bate-Papo RS, Ricardo, o que que você tem pensado daqui para o futuro? Você ainda tem mais 2 anos, eu acho, né, de gestão. Você tem pensado em reeleição? Tem pensado, em ter mais alguns anos à frente da federação? E com relação ao futebol paraense, o que é que você tem pensado, o que é que você tem desejado implementar aqui no futebol do Pará? Olha, eu acho que quando você chega no meio de uma gestão, você faz uma avaliação, obviamente, do que ficou para trás e o que vem pela frente. E não é ainda um momento muito adequado para, eu não digo pensar em eleições e nada, mas porque isso não pode contaminar o teu planejamento. A gente está hoje, obviamente que se for desejo de que o trabalho continue, se for desejo, se houver um consenso, né, entre o nosso colégio eleitoral, a disposição não falta. Porque eu sempre digo assim, o futebol é para quem ama a bola e para quem gosta de pessoas e quem tem disposição, para fazer isso acontecer. Eu olho para trás, Ronaldo, e vejo muitas coisas implementadas, sabe, tenho muito orgulho do que ficou para trás. Mas aí eu te digo que esse orgulho não é menor do que a ansiedade do que tem pela frente. O Pará ainda não chegou onde a gente quer em futebol. Eu acho que esse ano 2025 vai ser um ano muito importante. Eu quero te dizer o seguinte, o futebol do Pará, ele é um futebol de Série A. Eu não tenho dúvida disso. Porque vamos dizer, o que que te habilita para uma Série A? A gente tem um dos melhores estádios do Brasil hoje. Isso é indiscutível. Como se não bastasse, temos 2 estruturas muito excelentes para jogar futebol, que é o Baianão e a Curuzu. Esses 2 clubes, eles têm torcidas apaixonadas, torcidas, que alavancam, que empurram sim para frente. O que que falta para ser da Série A? Então acho que assim, a gente está no meio do caminho. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente ter hoje só 4 clubes jogando o Campeonato Brasileiro é muito pouco. Então a gente vai ter hoje Paysandu e Remo na Série B, que é um marco histórico.
Tuna e Águia na Série D. Mas eu, sinceramente, sonho com 6 clubes do Pará jogando o Campeonato Brasileiro. Como é que isso é possível? A gente tendo sempre 2 na A ou na B, sempre 2 na C e 2 na D. Isso é um trabalho de formiga, mas é a visão que a gente tem, né? Então eu sonho muito com isso, com esses resultados. Acho que a gente tem muito a avançar em termos de gramado, acho que a gente tem muito a avançar ainda em termos de base. Você falar 1000 jogos, eu te digo que eu vou ainda propor para meu time, e eles vão me matar por isso, porque 1.500 já para 2025, e eu sei que é possível, e inclusive sei como é possível já, porque a gente vai vir agora com uma novidade muito forte, que são os festivais de base, um circuito de festival. Vamos ter festival não só mais em Belém, a gente fez em Belém uma espécie de laboratório esse ano, então no que vem a gente já vem com isso amadurecido para fazer em Belém, fazer em Ananindeua, fazer em Santarém, fazer em Paraupebas, fazer em Marabá, fazer em Bragança, e levar aí o futebol sub-11, 13, 9 para todos os lugares, o 15. Então a gente ainda tem, por incrível que pareça, por mais que a gente ache hoje o 1000 um marco muito histórico, ainda tem muita margem de crescimento. A gente vai fazer uma reestruturação do futebol paraense, que é a Série A1, A2 e A3, todas com 12 clubes. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque a gente tinha a Série B do Campeonato Paraense, essa série, e a ausência de uma outra série, ela empobreceu os clubes paraenses ao longo do tempo. Por uma razão muito simples. Você tem a logística da Série A com 12 clubes, ou seja, o recurso que você tem para deslocar e hospedar e alimentar os clubes dá em torno de R$1,5 milhão. Quando a gente chegou aqui, a Série B tinha 26 clubes. Você imagina o que é 26 clubes? Se com 12 você gasta R$1,5 milhão, com 26 é 3 milhões para cima. Só que numa competição que não tem patrocinador, não tem transmissão, um calendário irracional e incerto. Por que é incerto? Porque um ano é 26, no outro ano é 20, no outro ano depende dos clubes que vão se inscrever. Então você não tinha um formato definido. Então o que acontecia? Quem bancava esses 3 milhões de reais ao longo dos anos? Os clubes. Era ele quem pagava para viajar, para se hospedar. Então isso ao longo dos anos foi fazendo o quê? Com que os clubes empobrecessem. Essa reestruturação agora, com 12 clubes na A2 e 12 clubes na A3, é uma competição racional, uma competição com 39 jogos, 9 datas, você tem 7 jogos para subir, 8 para ser campeão. Então você agora o clube consegue falar assim, eu sei quantos jogos eu vou jogar no que vem, então eu vou me preparar para isso. Isso parece ser óbvio, mas não era, não existia. Você hoje consegue, com uma competição racional, vender para transmissão, tentar achar um patrocinador, bancar essa logística. Por mais que não banque, a gente vai trabalhar para bancar. Você agora é uma competição muito mais simples de fazer, muito mais racional, muito mais barata. Então esse cuidado, sabe, eu acho que esse vai ser o grande mote de 25. Então repara quanta coisa ainda tem para fazer, né? Eu quero em 2026 anunciar que o Pará fará VAR não só em todas as rodadas, mas em todos os jogos. Eu quero anunciar em 26 que o Pará vai se transformar num centro de formação de VAR. A gente vai continuar investindo na aquisição de equipamento para que a gente formar mais profissionais de VAR e, por que não, prestar serviço para outros estados co-irmãos, por exemplo, do Norte, ou até do Nordeste, ou do Centro-Oeste. Mas olha, você pode ter o VAR com a nossa tecnologia, a gente prestando serviço para você, eu formo o teu árbitro, eu faço... Você entende? Então, ou seja, o Pará precisa, no futebol, assumir a sua vocação de ser realmente uma sentinela, de ser uma referência futebolística. Então, por isso que eu te falo e fecho dessa forma. A gente tem muito orgulho do que já ficou para trás nesses últimos 2 anos,
mas o orgulho não é maior do que a ansiedade do que vem pela frente, porque vem muita coisa boa, disposição não faltará nem trabalho. Ricardo, muito obrigado por você trazer essas informações e conversar com a gente, com o público do canal RS Live Esportes. O canal está sempre aberto, disponível. Para o que tiver de novidade, para o que a gente puder ajudar, estar junto aqui com a federação para esse momento de grande ascensão que o futebol paraense está tendo, né? Com 2 times na Série B, com uma valorização muito grande de competições que estão vindo para cá. Então, estamos juntos, estamos aqui à disposição. Muito sucesso e muita luz, Ricardo. Cara, eu agradeço o espaço, porque no fundo é você gerando espaço pra gente. Eu sou fã do teu trabalho, você sabe disso. Acredito muito fortemente nessa ferramenta, conversa com o público cativo, engaja, gera, enfim, gera muita informação, muito conteúdo, de uma forma muito consciente. Cara, parabéns. E então para mim é um orgulho estar aqui, conversando com você, tô sempre à disposição. E em teu nome, Ronaldo, gostaria de, desejar a todos os profissionais de comunicação, do nosso estado, que trabalham com esporte, naturalmente estendendo também a toda a tua audiência, um ano novo extraordinário, um Natal maravilhoso, que a gente possa aí daqui a alguns dias aí fazer aquela famosa pausa, né, um recesso para recuperar as energias e encarar 2025, que seja melhor que 24, que seja pior que 26, e é assim que a roda anda, né, sempre pra frente. Conte sempre comigo, irmão, vamos em frente. Muito obrigado, Ricardo. E esse então foi o Bate-Papo RS. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu, gente. Muito obrigado.